Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique, né, o desenvolvedor da página aí Espetacular Fibonacci. Mais um dia aí que a Fibro veio a mostrar sua eficiência, né? Num cenário comprador, né, onde o mercado ele abriu e assim que ele abriu ele já fez ali um, né, fundo mais alto comparado ao fundo do dia anterior, né? Desenhando esse pivô aí de alta e possibilitando aí traçar, tá? Não só pelo gráfico de 10, mas pelo de 5 também. Quem usa o de 5, vocês vão perceber que o mercado ele já abriu com um gapzinho de alta. E a primeira pernada já foi uma pernada compradora, tá? Então, com base nisso, eu tracei minha Fibo, né? Identifiquei aí meus pontos de suporte e resistência, né? Que passou a ser a média de 21, a média de 9 e o VWAP, que tá ali na tela, tá? E além disso tinha um outro agravante, essa linha amarela que é perto de onde eu estou comprado, tá? É a região onde os big plays estão alocados, ou seja, tem uma quantidade muito grande de contratos ali compradores, tá? Então o que eu fiz? Eu entrei ali, coloquei meu stop, né, no fundo anterior, que a princípio parece que é um stop um pouco caro, tá? Mas um dos segredos aí das operações se tornarem bem sucedidas é você utilizar o stop técnico, tá? Coloquei um alvo, né, que equivale ao dobro do risco que eu estava me submetendo, né? Eu tinha um stop ali de 300 e alguns pontos, porém a minha projeção de alta, tá? A minha projeção de alvo, né, dava o dobro, né, do que eu estava, né, teoricamente arriscando, tá? Consegui identificar esse padrão aí de LTA, né, linha de tendência de alta, que é essa linha amarela que eu passei no fundo aí, tá? Ou seja, respeitou o terceiro nível, né? Você vê que ela desenhou um fundo, né, de ontem, eu juntei com o fundo de hoje e ele me deu aí, né, o terceiro suporte, que seria que foi exatamente onde bateu ali e subiu, tá? Na parte de cima, eu tracei também uma LTA, né, pegando ali o pavio, só que se você levar em consideração que essa linha, o certo seria, né, baseada no corpo do candle, você vai ver que ele vai desenhar nitidamente um triângulo. Inclusive eu vou corrigir isso, né, um pouquinho para frente no vídeo, tá? Então entrei ali, né, no contexto da Fibo, entrei porque tinha diversos suportes e entrei porque tinha muitos big plays alocados nessa região, tá? Stop de 300 pontos, um stop técnico aí no fundo anterior, né, que coincide ali com a LTA, tá? Com um alvo de 300 pontos, né, um alvo de 700 pontos, tá? O alvo da Fibo, ele me daria uma projeção até maior de pontos, mas como eu utilizo aí três gráficos para analisar minhas entradas, primeiro eu utilizo o de 60 para ver, né, a pretensão maior, né, do dia anterior. Eu utilizo o de 10 e o de 15. Então aquela região ali, né, que eu coloquei meu alvo, corresponde a uma FIBO de 38,2 de toda aquela queda que teve ontem. Então eu sabia que ali era uma região onde o preço poderia ser respeitado. Como naquela região já dava a minha pontuação pretendida, por mais que não fosse o alvo da Fibo, né, o alvo final da Fibo que está 300 pontos acima, tá? Eu decidi sair naquela região. Então vocês verem aí que eu estou ajustando, né, a, aquela LTA que na verdade virou uma resistência, né, que é onde ali, ó, o preço está bem forte, né, tá com dificuldades para romper, né? Uma vez que essa região aí ela é rompida, né, essa resistência ela vira um suporte. Então, ó, LTA, né, com base nesses três fundos que foi desenhado, né, com base na Fibo, ali tem uma região de Fibo, eu acho que é 61,8, né, é o último nível antes de chegar no 100%, 61,8, tá? O stop no fundo anterior,
né, stop técnico, tá? Com um alvo que equivale ao dobro do risco que eu estava me submetendo. O mercado começou a subir, ó. Depois que ele me deu uma certa pontuação, né, não fazia mais sentido eu correr o risco de tomar esse stop. Então, depois que chegou ali nos 250 ou 300 pontos, eu coloquei no 0 a 0, né? Deixei ali alguns pontinhos, né, para pagar supostamente a corretagem, né? Se fosse na conta real, digamos assim. Mas é basicamente o que eu faço no meu dia a dia, né? Se eu estou num gráfico de 10 ou de 15 minutos, depois que dá 300, 350 pontos, eu não posso mais deixar esse mercado voltar, né, e me tirar negativo. Ou ele continua o movimento, ou ele me tira no 0 a 0, né, e eu, né, não saio aí, né, prejudicado da operação, digamos assim. Tá tentando romper ali, ó, aquele topo, tá vendo, ó? Que é uma resistência, né, forte. O ideal, tá, gente? Vocês vão ver que eu vou passar o mouse aí em cima. O ideal seria que esse candle aí ele terminasse acima desse suporte. Ele não fez isso, né? Ele terminou abaixo ainda, tá? Então me deixou numa situação meio que desconfortável. O confortável para mim seria que ele tivesse terminado acima, né, desse suporte, dessa resistência aí que viraria um suporte. Mas não foi o que aconteceu. A gente tá vendo aí que ele tá tentando romper, né? A pretensão, né, tá bem clara que é uma pretensão, né, compradora. Vocês estão vendo aí, ó, que eu puxei meu stop lá de baixo, né, depois de dar 250, 300 pontos. Eu não posso mais, né, esperar o mercado voltar lá e me tirar negativo. Então coloquei no 0 a 0, né, e vou ficar esperando aí para ver o que vai acontecer. Meu alvo tá lá, tá? Que é a 38.2 do gráfico de 60 minutos com o preço bola, né, que ali eu acho que ele migra do 113 para o 114. Eu já expliquei que normalmente nessa migração existe uma certa resistência, né? Então tinham dois fatores ali que me fez colocar aquele alvo. Primeiro, porque era uma 38.2 de uma queda expressiva de ontem. E segundo, porque tinha uma região de preço bola. Então eu sabia que ali ele poderia ter uma certa dificuldade para romper, né? Porém me dava a quantidade de pontos desejadas, tá? Então depois que esse candle fechar, eu vou colocar meu stop no pé do candle, né? Na parte, né, de baixo ali do candle, né? Protegendo mais alguns pontinhos, né? E vou aguardar bater no meu alvo, tá? Então foi uma operação aí de basicamente 30 minutos, né? Como eu falei anteriormente, o mercado não vai nos nossos alvos a hora que a gente quer, tá? Teve outras entradas no dia que foram bem claras. Por exemplo, ali vocês podem ver que a primeira pernada do dia de queda, ele deixou um doji ali, ó, naquela linha vermelha com a média de 200. Aquela linha vermelha eu já tinha falado para vocês anteriormente, né, que se trata do fundo do semanal, né? Então ele já de cara mostrou uma certa resistência naquela região, né? Em seguida desceu 800 pontos. Né? Se eu tivesse entrado vendido naquela região, né, por ter um suporte forte, por ter uma resistência forte ali, aquele fundo do semanal, eu teria batido a minha meta, né, na abertura do mercado. Né? Mas não tinha um contexto geral que essa operação está tendo. Vocês estão vendo, ó, ele fechou abaixo ali da média de 200, tá? E fechou abaixo da minha linha amarela, que seria o quê? Aqueles três topos. Né? Não foi interessante para mim. Viu testar a mínima, tá vendo? Se eu tivesse protegido mais, né, mais pontos, se eu tivesse, vou colocar um pouco mais de pontos no bolso, ele teria me tirado da operação e em seguida teria acontecido isso, ó. Então, eu já me isentei do risco, né, de sair vermelho da operação, porque eu já coloquei ali com no 0 a 0, com alguns pontinhos no bolso para teoricamente pagar a corretagem, né? Aí é uma operação no simulador, tá, gente? Mas o contexto é o mesmo. E agora eu vou ficar aguardando, né, batendo o meu alvo, né, que é um preço bola. Não é o alvo final da FIBA, ó, o alvo final da FIBA é lá em cima. Eu vou jogar ali para a direita para vocês verem, tá? Tinha uma diferença de 300 pontos, né? O alvo final dessa FIBO tava 300 pontos para cima, né? Mas
pelos motivos que eu mencionei anteriormente, né? Por aquela região ali ser uma região de uma 38,2 do gráfico de 60 minutos, que teve uma queda bem expressiva ontem, né? E por se tratar de uma região de preço bola, tá? E dava minha pontuação desejada, tá? Eu decidi colocar o meu alvo ali. Então daqui a pouco o mercado vai lá, né? Vai executar essa ordem e a gente vai sair aí com êxito, né, dessa operação, tá? Então basicamente é isso, né? Toda queda expressiva tem um pullback. Ah, o mercado hoje está em alta, não está em alta, gente. Como eu falei, ó, aquela região ali é uma região de uma 38,2 de uma pernada grande que deu ontem, né? Daquela queda que deu toda ontem, né? Ah, mas hoje está subindo, não está subindo. Isso pode ser simplesmente uma correção daquele movimento anterior, até porque todos os gráficos maiores, 60, 1 hora, diário e semanal, tá? O mini índice ele continua em uma tendência de queda, né? Então, às vezes a gente confunde, agora o mercado só vai subir, né? Porque ontem subiu 2.000 pontos. Beleza, mas no dia anterior se caiu 4.000 pontos, 2.000 pontos corresponde a 50%. Pode ser só um pullback essa queda, né? Então a gente tem que se atentar muito a isso, né? Então vamos lá, vamos aguardar aí, tá vendo? Ó, já coloquei meu stop ali no pavio desse candle aí que foi lá embaixo, não rompeu, voltou tudo, tá? Então já me isentei aí de qualquer risco desnecessário, né? E agora eu vou aguardar, tá? Eu tô utilizando aí 10 contratinhos, né? Normalmente na minha conta real eu utilizo 5 ou 10 contratos, tá? Quando eu utilizo 5 contratos, a minha pretensão de pontos são 600 pontos, que foi o que aconteceu nessa operação. Quando eu utilizo 10 contratos, minha pretensão de pontos aí é 300, 350 para bater na minha meta financeira, né? Que seria de R$ 600. 600 pontos com 5 contratos ou 300, 350 pontos, tá? Com 10 contratos. Nesse caso aí, né, ele bateu essa meta de 350 pontos diversas vezes, né? Mas como eu tinha um alvo de FIBO ali, eu queria fazer uma operação mais técnica, né, para mostrar para vocês como a FIBO trabalha, então eu deixei o alvo lá, né, de 700 pontos, 650 pontos ou alguma coisa do tipo, né, que era a minha pretensão ali de pontos. Então vamos aguardar aí, tá? Como eu falei, gente, eu não sou nenhum expert no assunto, né? Mas eu tô aqui para dividir o conhecimento que eu tenho com vocês. Quem tiver dúvidas, né, sobre plataforma, sobre como colocar indicadores, né, sobre quais gráficos que eu analiso antes de entrar no mercado, né, sobre qualquer assunto que vocês acham, que vocês, né, entendam que eu tenho, né, competência suficiente aí, né, e a confiança de vocês para estar respondendo essas dúvidas, essas sugestões, tá? Eu vou estar fazendo isso aí com muito prazer. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só entrar em contato comigo que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Tá tentando romper ali aquela região daquele topo, né? Coloquei para o gráfico de 5 minutos para ver o fechamento do candle anterior, né? Porque o de 10 seria o dobro do de 5. Então, uma vez que eu sei que o candle ele termina, ele fecha acima de uma certa região, né? Isso me deixa mais confortável. Que foi o oposto da ocasião anterior, né? Que aquele candle de 10 terminou, né, um pouquinho abaixo ali daquela região que eu queria. Já o de 5 aí, ó, esse segundo candle já fechou acima daqueles topos, né? Que era uma resistência e agora virou suporte, né? Então eu estou mais confortável e mais confiante nessa operação, né? Depois que ele andar um pouquinho, vocês vão ver que eu vou colocar o meu stop no pé daquele pavio ali, né? Daquele candlezinho ali do de 5 minutos, que já me dá mais de 300 pontos, né? Que se fosse na conta real já fecharia, né, a matemática, né? E fiquei aguardando que ele fosse lá no alvo lá. Então, quando dá ali seus 80, 90%, né, do alvo pretendido, se você quiser esperar, você espera bater no alvo, que é uma coisa mais técnica. Mas se você vê que está tendo uma certa resistência e tal, e você quer colocar aquilo no bolso, você executa a ordem, né? Então vamos lá, ó. Tá batendo ali no 111, né? Por cento da FIBO.
rompendo o topo anterior, tá? E trabalhando acima desse topo, que é o mais importante, né? Que era uma região que ele estava com dificuldade de trabalhar. E agora ele começou a trabalhar acima dela, tá? Isso é muito importante, né? Deixa a gente mais confortável, digamos assim. E agora só resta a gente aguardar, né? Bater no nosso alvo lá, né? E fechar a operação, né? Com 100%, né? De sucesso, né? Até porque a gente tinha uma pretensão de alvo, a gente tinha uma pretensão de risco, a gente já anulou o risco, porque a gente já protegeu alguns pontos, né? Então a gente já se isentou de qualquer risco, né? De um suposto stop, né? E agora a gente só está gerenciando aí a chegada até esse alvo desejado. Aí, ó, aí já tá me dando, eu acho que 300 e poucos pontos, 400 pontos, né? Eu tô pelo celular aqui fazendo essa edição, não tá dando para ver direitinho ali quantos pontos, tá? Mas no contexto geral eu já vou estar me protegendo ali, eu já vou estar aproximando ali, né? Depois que esse candle fechar, já vou estar colocando ali meu stop, né? No pavio desse candle que tá aberto agora, porque não faz sentido mais, né? Eu deixar, né, de repente essa tendência voltar, né? E me tirar sem pelo menos 50% ali, né, do meu alvo pretendido, até porque eu tava com 10 contratos, como eu falei anteriormente, né? Então, em termos financeiros, ali já teria batido minha meta, né, de R$ 600, porque está dando mais de 300 pontos com 10 contratos. Mas é assim, tá, gente? Em resumo, o mercado é para as pessoas pacientes, né? Infelizmente, eu ainda tenho um pouco de ansiedade, né? Mas isso não ajuda em nada, né? A gente tem que fazer a entrada certa, né? Nos proteger depois de uma certa pontuação, colocar o alvo desejado, né? Desde que seja um alvo que coincida com alguns pontos de referências, né? Que aí eu tinha ali o preço bola, né? E tinha 38,2 por de 60 minutos. Tá vendo só? Se você tá operando, protegendo muito, aí você já tinha saído da operação. E em seguida, o que que acontece, ó? Então, mais uma vez, o mercado é para os pacientes, tá, gente? Fez a coisa certa, fez a leitura certa, entrou no lugar certo, né? Se isentou do risco, porque já andou, né, 300, 400 pontos a seu favor, colocou ali no 0 a 0 para não tomar mais stop. Não espera, né? Espera porque se o mercado tá, né, numa tendência compradora, ele vai no teu alvo. Se ele está numa tendência, né, de queda, ele vai no teu alvo, né? Só que muitas vezes a gente mesmo se sabota, entendeu? Porque, olha lá, eu tenho um alvo, eu tenho uma pretensão, né? Eu fiz um estudo, né, com todo um contexto, né? E daí muitas vezes a gente fica apertando demais ali, né, o nosso stop. O mercado vai lá, tira a gente, daqui a pouco anda mais 200, 300 pontos, que poderia ter feito toda a diferença. Aí a gente sai sem a meta desejada, tenta entrar de novo, faz merda e vira uma bola de neve. Então olha lá o que está acontecendo. Tá vendo? Tá bem próximo já do meu alvo, né? Ali já tá dando 80% da minha projeção. Então, se bateu ali na minha pretensão financeira, eu poderia executar já essa ordem. Mas eu vou esperar. Ó, tô aguardando. Vou esperar esse Kendo me dizer o que quer fazer de fato, né? Eu vou depois colocar o meu stop ali, ó, próximo de onde está trabalhando agora, respeitando aquele topo anterior. Lembra aqueles topos que estavam difíceis de ser rompido? Eles viram o quê? Eles viram suporte, né? Então, depois que esse candle aí ele mostra, né, que de fato vai subir, o que que eu faço? Eu puxo o meu stop, né, para aquela região, porque eu tô, né, protegendo mais um financeiro, entendeu? E tô num suporte forte,
né? Que é aquela região ali onde teve dificuldade de romper. Então vamos lá, vamos lá. Paciência, paciência do trader faz toda a diferença. Né? Confiança na operação. Nessa hora aí, ó, os compradores, né? A Bradesco, Ideal, XP, entre outros, estavam bem alavancados. Né? Tava tendo uma briga muito forte ali de compradores e vendedores. Só que os lotes maiores eram de compra, né? E o movimento inicial estava bem naquela região ali onde eu coloquei aquela linha amarela, que foi praticamente onde eu entrei, no 315. Vamos lá. Candle de força vermelha, né? Que já assusta a gente. Poxa, será que vai dar certo agora? Será que vai dar certo? Olha lá o que eu vou fazer. Vou deixar vir me tirar lá embaixo, né? Ali, ó. Ali já tava dando 600, já tinha dado 600 e poucos pontos. Né? Só que eu tinha um alvo, eu tinha uma projeção, eu tinha um objetivo, né? Tá vendo? Ele deu uma baita pernada para baixo, né? Vermelha lá, meio que assustadora. Daí em seguida ele, né, começou a ficar verde de novo, né? Passou a ser de novo um candle comprador, né? E daqui a pouco eu vou proteger um pouco mais, porque não faz sentido eu ficar, né, me submetendo a esse risco. Tá vendo ali, ó? Eu tô mostrando que aquela região já tinha dado aqueles 600 pontos que eu falei que seria a minha meta. Então, se eu tivesse com o meu alvo de 600 pontos ali, que fosse com 5 ou com 10 contratos, como está nessa operação, já teria sido executado ali com 100% do alvo atingido, né? Mas o meu alvo desejado nessa operação era aqueles 700 pontos, né? Além de tudo isso, tinha um agravante aí também, gente, que pelo gráfico de 10 minutos eu tinha essa média de 200, tá vendo, ó? Essa linha vermelha é uma média de 200, né? Para mim se sentir confortável aí, esse candle tem que fechar acima dela. Tá vendo, ó? Que eu já protegi ali um pouco mais. Eu protegi no pé do candle porque, né, média de 200 é uma média forte, todo mundo sabe disso, né? Se ele voltar dali, né, eu já tô com mais, né, de 300 pontos protegido. Aí a gente fica aguardando aí, né, o candle fechar. Ó lá. Ó lá. Vamos lá. Bate no alvo. Ó lá. Aí se, né, você quiser, já tá dando praticamente 90% do teu alvo. Se você já quiser, né, proteger ali, né, e desligar o computador, você faz isso. Se você quiser esperar, você espera, entendeu? Vai muito aí, né, do emocional de cada um, né? Eu, quando tá dando ali os 90, os 80% dos meus alvos pretendidos, né, eu já deixo bem protegido ali, bem próximo, porque se não bater lá no meu alvo, né, eu já desligo o computador, evito o risco desnecessário. Olha lá, o candle fechou acima da média de 200, nossa, excelente, entendeu? Né, muito importante essa observação, tá? Fechou acima da média de 200. Quando ele começar a ir para cima, eu já vou puxar meu stop para aquele pavio, porque, né, fechou acima da média de 200, viu testar ela e começou a ir para cima, não tem mais que voltar. Então, lá, ó lá, tá vendo? Ó? Virou comprador. Então agora, né, eu estou protegendo ainda mais, né, a proteção certa é esperar o candle fechar, então, né, o candle anterior fechou, esse daí abriu acima da média de 200, veio testar ela, né, só que tá querendo descer. Só que ali, né, já dava a minha pretensão de alvo, minha pretensão financeira, minha pretensão de pontuação. Então, se batesse no alvo ali, ótimo. Né, se não batesse no alvo ali, eu já estava, né, praticamente com minha meta garantida. Olha lá, mudei para o de 5 minutos, né? Para ver onde o candle, né, de 5 minutos fechou. Olha lá, tá vindo testar de novo ali a região da média de 200 pelo gráfico de 10 minutos, né? Foi bem pertinho ali de me tirar, ó, mas não tirou. E em seguida ele bate no nosso alvo,
né, operação concluída aí, né, 100%. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, estou aqui para dividir conhecimentos com vocês, né, dúvidas, sugestões, né, podem escrever aí que eu vou estar me empenhando para responder com a clareza, né, de forma bem clara, né, para que vocês consigam, né, tirar essas dúvidas e que a gente possa, né, adquirir conhecimento juntos. Olá, pronto. Né, ordem concluída 100%, né,